seconds. Tudo bem com vocês? Sou Antônio Garcia. Estamos aqui para mais uma aula de agentes químicos. Hoje estaremos tratando na nossa aula de número 3, avaliações qualitativas e quantitativas. Vamos explicar um pouquinho sobre cada uma delas e quando aplicar e qual é a importância de cada uma delas dentro de um planejamento bem estratégico aí de higiene ocupacional, onde teremos que fazer as nossas avaliações. Tá bom? Então, lembrando para vocês também que a nossa aula é feita para você que tem aí um pouco de dificuldade no assunto e quer conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, e também para aquelas pessoas que são recém-formadas, que querem relembrar um conteúdo, ou aquelas que ainda estão em estudo, que querem aprimorar aquilo que já foi aprendido em sala de aula. Tá bom? Então é para vocês e todos aqueles que também que quiserem buscar um pouquinho mais de conhecimento, independente da área de atuação aí no mercado de trabalho. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Só para lembrar um pouquinho de novo, então, aí para quem quiser entrar em contato através do e-mail com o Antônio, então é segurançaergonomia@gmail.com, o nosso LinkedIn para saber um pouquinho mais das informações laborais, o histórico laboral do Antônio, está aí, ó, www.linkedin.com/in/Antônio Carlos-Ferre-HSE-ERG. E aí também temos aí o nosso Instagram. O Instagram é mais lado pessoal, mas sempre tem alguma coisa. Se quiserem entrar em contato também, dá uma olhada como é o Antônio, tá lá, @AntônioCarlosOficial. Vamos lá então, pessoal, para o resumo da nossa aula 2. Na aula 2, então, nós tratamos lá dos fatores de risco dos contaminantes, da toxicidade dos agentes, desses agentes de risco químico no organismo, como eles afetam, se é um alergênico, se é um irritante, se é um carcinogênico, entre outros. Também vimos os limites de tolerância, aqueles estabelecidos pela NR15 e também aqueles internacionais, lá, o TLV, entre outros. Vimos também a adaptação desses limites de tolerância lá, principalmente o da CGIH, lá da Americanos, dos Estados Unidos, para a nossa realidade aqui no Brasil. Tá bom? E o nosso cronograma de hoje, a nossa programação da aula de hoje, nós iremos tratar de avaliação de riscos químicos, as avaliações qualitativas, avaliações quantitativas, e também vamos tratar um pouquinho aí sobre a ficha de informações de segurança de produto químico, a nossa famosa FISPIC. Vamos lá, pessoal? Então, para iniciar então, avaliação de riscos, né? A avaliação de risco pode ser considerada como um fim, não pode ser considerada como um fim em si, mas como uma etapa de um processo muito mais amplo, que se inicia com a percepção de um certo agente capaz de causar prejuízos, né? A saúde pode estar presente num certo ambiente de trabalho, que se conclui com a prevenção ou controle da exposição dos trabalhadores a esse agente. Então, ela não pode ser considerada a última coisa a ser tratada, ela é uma parte de um todo que tem continuidade depois com as medidas de controle e também com o próprio monitoramento, tanto ambiental, tanto quanto os monitoramentos biológicos, né? Então nós iremos tratar um pouquinho aí, conversar um pouquinho sobre vocês. E quando o objetivo da avaliação é determinar se existe risco, né, para a saúde dos trabalhadores e, portanto, se há necessidade de intervenções preventivas, a avaliação quantitativa pode nem ser necessária, não é verdade? Pois certos casos são óbvios. Então, para você entender assim, o que está dizendo nessa parte aqui é o seguinte, que nem sempre a gente vai precisar de uma avaliação quantitativa para identificar que existe um risco com agressividade para a saúde do trabalhador. Basta muitas vezes, algumas vezes, a gente ir ao local, saber e presenciar e analisar algumas informações, o contexto do trabalho, aquilo que envolve o trabalho, para poder identificar nessa fase de reconhecimento do risco, que nada mais é que uma avaliação qualitativa, para tentar identificar. E por isso que ele diz que nem sempre vai ser preciso uma avaliação quantitativa para relacionado a isso. É lógico que a gente vai ser preciso uma avaliação quantitativa apenas para identificar qual que é o nível de concentração desses agentes. E aí a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso também. Então, as possibilidades que podem apresentar após o reconhecimento, que é aquela etapa lá, né? Só para vocês entenderem, dentro da higiene ocupacional e na NR9, que vocês provavelmente já sabem ou irão ver, né? Daí durante o curso, ou já viu na vida de vocês, existem algumas etapas que estão descritas lá, tanto na NR9 quanto
lá nas partes de higiene ocupacional, lá da AIRA, né, principalmente, que ela diz o seguinte, ó, as etapas são algumas como antecipação, que é aquela análise de projeto, antes de instalar uma máquina, de começar um trabalho, né, de uma maneira mais abrangente. Antes de tudo, análise de projetos, de máquinas, futuras máquinas que irão comprar e produtos que irão ser adquiridos pela empresa. A gente faz uma análise e faz essa antecipação. O reconhecimento nada mais é do que você ir ao local de trabalho, já existem os trabalhos sendo realizados, e a gente vai lá e verifica quais são as condições de trabalho, verifica e reconhece que existem alguns agentes químicos, alguns agentes de risco à saúde, pode ser químicos, pode ser físico, pode ser biológico, aí dependendo do que você for, com a sua finalidade aí, né? Como a gente está falando de agentes químicos, a gente está tratando principalmente destes, né? Então, quando você vai ao ambiente de trabalho, quando você enxerga uma poeira, quando você enxerga lá um determinado contaminante, é porque você já está fazendo uma análise, uma avaliação qualitativa, que a gente vai ver mais detalhes, tá bom? Então, a possibilidade de que podem apresentar após o reconhecimento, que é essa avaliação qualitativa, é o seguinte, ó, são em princípio os seguintes, né, na verdade, olha bem, é evidente que não há risco e não há necessidade de avaliação quantitativa da exposição, porém devem ser anotadas possibilidades de mudanças futuras que possam alterar a situação de risco. Então, eu vou ao local de trabalho, eu não enxergo, eu não reconheço, eu verifico que não existe esses riscos, aqui a gente está falando de agentes químicos, então fica por aí mesmo, porém a gente tem que deixar anotado que, se houver mudanças, precisa fazer uma nova reincidência, uma nova reincidência de avaliação aí para identificação novamente. Então existe a situação de risco não é clara e uma avaliação quantitativa é necessária. Então a gente tem uma percepção de risco, porém a gente não sabe a exatidão disso, então a gente solicita uma avaliação quantitativa para esse agente, né, para verificar realmente se existem. E o outro, o risco é tão evidente, né, e o seu potencial pode causar danos à saúde grave, portanto, seu reconhecimento deve bastar para que recomende-se medidas preventivas, né, e que deve ser feito imediatamente, sem esperar pelo processo de avaliação, que geralmente é demorado, dispendioso, às vezes por causa do valor fica muito caro e as empresas às vezes vão prolongando esse tipo de avaliação. Então, uma boa avaliação qualitativa aqui nessa parte de reconhecimento é importantíssimo para você descobrir o que realmente está acontecendo nesse ambiente de trabalho. E aí em outros países, né, como a Dinamarca, em se tratando desses casos, a legislação nem permite que sejam feitas avaliações quantitativas antes da implementação de medidas de controle. Então, o ideal é quando você reconhece o risco, já entra com medidas de controle. Independente de tudo, já entra com medida de controle, né, eficaz, que possa proteger o trabalhador na fonte, possa proteger o trabalhador no percurso e possa proteger o trabalhador, né, com barreira física nele mesmo, com os EPIs, no caso aí, para vocês entenderem um pouco mais. Então, é o que diz. Por exemplo, quando se estabelece através de avaliação qualitativa da situação que a magnitude do agente de risco é muito elevada, a decisão será controlar a exposição, ou seja, controlar a exposição de alguma maneira, né, fazendo um revezamento, com a diminuição do tempo dele que fica naquele ambiente que contém aquele agente, ou implementação de equipamentos de proteção individual que sejam eficazes de acordo com o risco encontrado. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então, aí, dependendo do grau de incerteza aqui, né, da avaliação quantitativa. Inclusive, existem legislações em alguns países, né, só, por exemplo, a Inglaterra, que levam esse aspecto em consideração sempre. Então, para você entender, então, na Inglaterra sempre leva esse aspecto em consideração. Identificou o risco, já entra com medida de controle, independente se a avaliação quantitativa vai mostrar que não, que sim ou que não, que ele é um risco, que ele é muito grave. Só de identificação, só nessa fase de reconhecimento. Nós também fazemos isso já. Na fase de reconhecimento, nós a maioria dos profissionais já entra com medidas de proteção, medidas de controle aí para proteger o trabalhador. Tá certo, pessoal? E aí também, né, a gente tem que entrar, deve ser lembrado, em se tratando de contaminantes atmosféricos, né, isso vale ser lembrado, a avaliação ambiental do agente só pode avaliar a exposição por inalação, sendo que a exposição total ao sabor pode ser feita através de monitoração biológica. Então, nós fazemos uma avaliação quantitativa e representa
uma amostra representativa, 1, 2, dependendo da disponibilidade aí, né? Faz o grupo, um representando o grupo homogêneo de exposição, que vocês vão ver na aula de PPRA, entre outros aí. E também através do monitoramento biológico, que é o quê? Os exames periódicos, para ver como é que está a saúde dos cidadãos, né? Para ver se esses agentes não estão afetando a saúde dele. Beleza, pessoal? Então aqui a gente viu um pouquinho de avaliação de risco. E agora, né, a gente já viu aí essa questão das possibilidades, né? É evidente que não há risco, a situação de risco não é clara e uma avaliação quantitativa é necessária. E também quando o risco é tão evidente que a gente já entra como medidas de proteção. Então, né, para vocês também não ficarem aí à mercê, algumas, né, as seguintes operações realizadas, né, sem as medidas preventivas necessárias são exemplos de risco evidente. Então, só para vocês entenderem o que é risco evidente. Evidente é quando você entra, por exemplo, numa solda, como está aí na nossa imagem à esquerda, né? Você olha para o soldador e vê aquele monte de fumaça, como vocês estão enxergando aqui, ó. Dá para enxergar totalmente. Aqui tem muita fumaça, muitos fumos, né? Que a gente fala de fumos metálicos, está aqui, ó que monte. Você ficou daqui, aqui, ó. E também numa pintura pistola, né? Que olha as névoas que se formam nessa situação. Então, se faz necessário, aí neste caso, de entrar com medidas de controle, justamente porque são riscos, são evidentes os riscos nesse tipo de processo. Tem outros aí também que vocês podem olhar, né? Que são as questões de quebra de moldes em função, os tratamentos de superfícies nas galvanoplastias, limpeza de metais com ácido, entre outras atividades aí diversas que existem por aí, né? Então é só para vocês terem uma noção de algumas atividades que são exemplos de riscos evidentes para você aí. E a exatidão e precisão requeridas dependem da influência que os resultados obtidos terão na decisão que será tomada a partir dos mesmos. Por exemplo, quando se estabelece, olha bem, quando se estabelece através da avaliação qualitativa da situação, que a magnitude do agente é muito elevada, veja bem, a decisão será controlar a exposição, independente do grau de incerteza, como a gente viu aí e já mostrou para vocês. Então, né, nós já vimos aí uma parte mais introdutória do que é a avaliação das avaliações, de uma maneira geral, e agora nós vamos entrar no mérito aí da avaliação qualitativa, né? As avaliações qualitativas, pessoal, ou semi-quantitativas, para tomar decisão quanto à necessidade das medidas preventivas, têm recebido atenção cada vez maior, devido ao fato que as avaliações quantitativas, bem feitas, são muito caras e nem sempre se justificam. Então, quando você pegar lá, por exemplo, utilizar no seu PPRA, que agora mesmo saindo, você vai ter que utilizar algumas metodologias, como a metodologia da PRHO, ela já vai fazer essas menções aí de tempo de exposição que você vai calcular, que não vou precisar tanto, nem sempre eu vou precisar de avaliação quantitativa para verificar como está a exposição desse trabalhador, né, para determinados agentes. Então, nem sempre uma avaliação quantitativa pelo preço vai se justificar se a gente fizer uma avaliação qualitativa. É lógico que a avaliação quantitativa ela nos dá maior margem de acerto para a questão de como está a nossa medida de controle que a gente implantou e se acaso eu vou ter que fazer algo a mais. Então, é interessante fazer a avaliação qualitativa e logo depois, com o tempo aí, indicar aí uma avaliação quantitativa ou fazer logo em seguida, né? Ou uma atrás da outra, né? Então, além disso, é mais útil ter um resultado semi-quantitativo, sabendo que é uma aproximação do que desperdiçar recursos para obter resultados quantitativos não confiável. Porque muitas vezes a gente busca uma alternativa, busca fazer uma avaliação quantitativa e os resultados acabam não sendo tão confiáveis, né? Porque foi feito, a gente não estabelece uma estratégia correta e aí acaba falhando, né? Então, dependendo da gente, aí tem vários motivos, aí, várias situações que a gente tem que levar em consideração para fazer esse tipo de avaliação, que a gente vai ver ainda um pouquinho mais ainda, tanto aqui nessa aula quanto em outras aulas, quando nós formos tratar das estratégias de avaliação na mais amplitude aí. Beleza? Então, vamos lá. As avaliações qualitativas baseiam-se em observação, experiência e modelos. Deve ser utilizado de acordo com a metodologia adequada. Nós utilizamos muitas vezes aí algumas metodologias, algumas matrizes
e também a própria PRHO, que também já tem introduzido nela aí uma matriz de risco que possibilita a gente fazer uma avaliação qualitativa bem legal, bem confiável aí para chegarmos a um resultado e estabelecer as medidas de controle adequadas. Beleza? Então, vamos lá. Avaliações quantitativas. Quanto à avaliação qualitativa, ela faz parte daquela parte de reconhecimento, né? Lembrando, olha bem, prestem atenção. Lá na NR9, quanto na estratégia AIRA, lá na parte da AIRA, que fala da estratégia de avaliações e até as próprias etapas do PPRA. Então, ela diz o seguinte, reconhecimento, antecipação, quando a gente analisa os projetos de uma máquina, o projeto de um setor, o projeto de uma empresa e verifica quais são os potenciais riscos e antes de ser iniciado todo o processo, a gente entra com as medidas possíveis, né? Troca de material, a máquina não é muito boa, a gente já não indica ela, ou a gente já toma as providências para enclausuramento desses riscos, né? E aí a gente vai para o reconhecimento, que nada mais é do que uma avaliação qualitativa. A gente vai ao local do trabalho, identifica todos os riscos, agentes de risco existentes, físicos, químicos, biológicos, se existirem. A gente já faz um levantamento total aí, já entra e verifica se existem e entra com medidas de proteção também. E a outra etapa é a avaliação, que nesse caso entra como avaliação quantitativa, para saber o grau de concentração de determinados agentes que a gente identificou lá na parte de reconhecimento, que é ou avaliação qualitativa. E aí a gente vai para o controle, que é o quê? Para estabelecer as medidas de controle. O que eu vou fazer para controlar a exposição desse trabalhador, a saúde desse trabalhador, para que esse trabalhador não tenha sua saúde afetada, se é com EPC, se é com medidas administrativas, se é também com EPIs, entre outros. E aí a gente vai para o monitoramento, que é o monitoramento ambiental e o monitoramento biológico. O monitoramento ambiental é a gente que faz quando a gente verifica se as condições que foram levantadas anteriormente estão iguais ou não. Se tiver alguma diferença para pior, a gente tem que retomar todo esse processo aí e trabalhando com o nosso PDCA aí, que é o fluxo de melhoria contínua aí. E aí a gente tem a última etapa, que é o monitoramento. Daí a gente retoma e faz tudo de novo ciclo. Feito então um pouquinho para vocês entenderem. Reconhecimento a avaliação qualitativa é o qualitativo, quando a gente viu, é reconhecer todos os agentes de risco que tem no ambiente. E a avaliação quantitativa, a fim de garantir os resultados confiáveis, as avaliações quantitativas devem ser corretamente planejadas e executadas, de acordo com uma estratégia de amostragem. Atendo a estratégia de amostragem, a gente vai ver em outras aulas aí futuras, que vocês vão entender e compreender um pouco melhor nas outras aulas de avaliação e monitoramento apenas. E aí também, né, elas têm que ser corretamente planejadas, de acordo com uma estratégia de amostragem, bem elaborada, utilização de instrumentos de boa qualidade e devidamente calibrados. Aqui a gente tem um exemplo aí de instrumentos, né? Não é o único, esse é um dos que existe no mercado aí, existem outros mais modernos, melhores. Isso não quer dizer que esse não funcione se você utilizar as metodologias certinhas, os filtros corretamente e mandar para um laboratório de confiança. Beleza? Então, no caso de contaminantes atmosféricos, requerendo subsequente análise, a mesma qualidade deve ser mantida também nos laboratórios analíticos. Como eu disse, onde eu vou enviar esse material que eu coletei para análise, para ver a quantidade, para ver a concentração? Em laboratórios analíticos confiáveis, que tenham uma segurança bem legal aí, para nos dar margens boas. Falhas em qualquer parte do processo de avaliação levam em conclusões errôneas, pois nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. Então, temos que sempre estar disposto a fazer as coisas bem alineadas, bem definidas, fazer uma estratégia de amostragem bem legal, uma avaliação com um instrumento confiável, devidamente calibrado. Se a gente contratar uma empresa de fora, que se não for a gente, contratamos uma empresa que tenha um nome zelado no mercado aí, que possa fazer essas avaliações e que dê um grau de confiança bem legal para nós aí. Então, aquelas considerações que a gente viu, né, as considerações clássicas para o planejamento de estratégia de amostragem são as seguintes, as mesmas que a gente viu lá anteriormente. Então, são onde coletar as amostras, né? Olha bem, onde coletar as amostras. Então, imagine que você tem lá um grupo de 10 soldadores e os da ponta, os do
cada extremidade tem lá próximo a portas, e o do meio não tem nada de abertura. Então, ali em teoria seria aonde a gente iria localizar o nosso trabalhador, que seria o nosso amostra. Por isso que a nossa amostragem seria feita ali. Por quê? Ele representaria, uma das piores situações, e a gente representaria todos os demais trabalhadores, porque são trabalhadores com atividades similares, fazendo em teoria a mesma coisa no mesmo ambiente em teoria. Isso é o que a gente chama de grupo homogêneo de exposição lá na NR9 e também na própria estratégia de amostragens também que a gente vai ver. Então a gente já viu aonde? No centro, na pior situação do meu grupo homogêneo de exposição. Quando a gente não tem como fazer as 10 avaliações, a gente faz aquela pior situação que representa, desde que sejam atividades similares e que estejam no mesmo ambiente. E quando coletar? Prestem atenção, quando coletar? Alguns agentes são mais voláteis no calor, então o ideal é que se façam as análises, essas avaliações, na época de calor. Quando? No calor, no verão. E outros, pode ser que eles estejam mais propício a afetar o trabalhador numa época mais seca, numa época de inverno, por exemplo. Então, escolher quando também vai depender muito do agente aí que vocês estiverem querendo avaliar. Tenha sempre em mente que analise o agente que você vai fazer a sua avaliação, que você vai precisar fazer a avaliação quantitativa, para definir qual época do ano que você vai ser a melhor época para se fazer esse tipo de avaliação. Por quanto tempo conduzir uma amostragem? Aí o ideal e o perfeito é que sejam feitas a amostragem no tempo todo da jornada de trabalho desse trabalhador, né? Independente de tudo. E nem sempre as pessoas conseguem, né? Por algum motivo ou outro acabam não conseguindo. Então, às vezes, eles fazem meio período, mas o ideal é o período inteiro. E dentro de uma estratégia, quando você monta um plano estratégico para poder fazer essas amostragens, você já vai definir quanto tempo você vai precisar para cada avaliação aí. E quantas amostras? Né? Dentro do seu plano estratégico de avaliação, de estratégia de monitoramento de avaliação, você vai definir quantas eu vou precisar para ter um resultado legal. De repente você faz uma em janeiro, faz outra em março e faz outra no final do ano. 3 no ano, vai depender muito do agente e do seu plano que você fez essa estratégia aí. Então, no mínimo umas 3 amostras será necessário para cada posto para chegar a um resultado bem legal aí. Isso vai depender muito do seu plano, né, e do agente que você estará trabalhando aí para fazer todo esse trabalho. No caso de contaminantes atmosféricos, né, onde depende do objetivo da avaliação. Por exemplo, uma atmosfera para avaliar a exposição por inalação deve ser colhida na zona de respiração do trabalhador, né? Então esse onde aqui é na zona de respiração. Quando? Depende da natureza das tarefas e do esquema de trabalho. Então esse quando, né? Por isso que eu disse que o esquema de trabalho e as tarefas, a natureza, a gente, se é uma poeira, se é um gás, se é um fumo, isso vai depender muito, por isso, quando está relacionado a isso. A duração da amostragem, né, como a gente viu, do tipo e efeito à saúde, então a duração da amostragem vai depender muito do tipo de contaminante também, e que vai depender a meio período ou a jornada completa, para determinar dependendo do seu agente aí que você está avaliando, para determinar o período, o tempo correto, que vai dar uma segurança maior para você. E o número de amostras, né? É a fiabilidade requerida para os resultados. Então, ou seja, eu vou ter que ter provavelmente, vou ter que ter no mínimo mais que uma, eu vou precisar. 2, 3, aí vai depender muito do agente, conforme a gente viu mais atrás. A fim de compensar as flutuações ambientais nas concentrações, que sempre existem essas flutuações, essas variáveis, né? E as imprecisões inerentes aos métodos de amostragem, a análise do ar um determinado número de amostras deve ser colhido para que a avaliação seja estatisticamente válida. Então, uma só não vai ser válida, vai ser muito complexo você determinar que aquela exposição é real com apenas uma amostragem. O ideal é fazer 2, 3, 4, vai depender muito, né? Num determinado período, quantas amostragens eu vou precisar para cada agente aí que nós determinarmos. E se esses aspectos da estratégia não forem cuidadosamente definidos e seguidos, os resultados não serão representativos da exposição dos trabalhadores e não serão confiáveis. Então a gente tem que seguir todos esses passos, analisar corretamente, montar um bom plano aí para ser confiável essas estratégias que a gente bolou.
O tipo de sistema de medição deve ser escolhido em função da fiabilidade necessária, ou seja, daquilo que é mais confiável, daquilo que é mais exatidão possível e da estratégia demonstrada adotada. Então, avaliações quantitativas, mesmo se bem feitas, fornecem apenas estimativas mais ou menos confiáveis das concentrações e intensidades dos agentes de risco. A interpretação dos resultados é muito importante, tem dois aspectos, né? Então, interpretar os resultados é muito importante e tem dois aspectos para a gente seguir e conseguir interpretar da maneira correta. Determinar sua fiabilidade com base no tratamento estatístico e estabelecer seu significado para a saúde, com base em normas, ou regulamento, ou publicações de reconhecimento do valor científico. Então você tem que estudar muito, tem que buscar embasamento na literatura aí, né, dos estudiosos com relação a determinados contaminantes, como que ele afeta, como que as vias de penetração, entre outros, para você conseguir chegar aí numa estratégia legal e conseguir confiabilidade nos seus trabalhos. Quanto ao segundo aspecto, o procedimento mais comum é comparar os resultados obtidos, né, com valores conhecidos como limite de exposição ocupacional, que está lá na Associação Brasileira de Higiene Ocupacional, que representam o que é considerado relativamente seguro com base nos conhecimentos atuais, ou seja, os limites de tolerância, também tem na NR15 lá. Esses valores não constituem linhas precisas de demarcação entre seguro e científico. Esses valores não constituem linhas precisas de demarcação entre seguro e o perigoso. E o bom senso profissional deve sempre ser utilizado. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte: a gente não precisa de ter só avaliação quantitativa, a gente não precisa ter avaliação quantitativa, mas a gente precisa ter uma boa experiência na área, na parte de higiene ocupacional, na parte de agentes químicos que a gente está tratando, para a gente chegar numa definição correta. Porque muitos profissionais, eles sabem e conseguem verificar a gravidade da situação apenas de fazer uma boa investigação de risco no local de trabalho, aquele reconhecimento mais detalhado, que analisa não só a máquina, mas os produtos utilizados, como que é a vida do trabalhador, como que ele reage, quais são os seus modos operatórios e também toda a documentação pertinente ao processo para chegar a uma fiabilidade, uma situação bem legal aí que não dê margem para erro. Geralmente a intervenção preventiva deve ser iniciada quando se verifica a concentração correspondente, né? Ou seja, ao nível de ação. Nível de ação é a metade, equivale ao valor de 50% ou a metade do limite de tolerância, no caso dos agentes químicos que a gente está falando, é a metade. Então, se o determinado agente for 50 ppm o limite de tolerância, com 25, se eu conseguir na minha avaliação, eu já entro com medidas de proteção, de controle para o trabalhador. Que é um valor inferior, esse nível de ação é um valor inferior ao limite de exposição ocupacional adotado, o que varia de país para país. Por exemplo, algumas normas, a norma brasileira R9, recomenda um nível de ação igual a metade do limite de exposição ocupacional. Então, esse assunto de metodologia e instrumentação serão para outras aulas aí que a gente vai trabalhar. Então, e outra coisa que é importantíssima, que nos contribui para uma boa, essas duas partes, a avaliação qualitativa quanto a avaliação quantitativa, é a questão, né, aí as considerações clássicas que a gente vê, né, onde coletar, quando coletar, por quanto tempo conduzir, quantas amostras, né, para cada ponto de avaliação. E aí a gente entra agora nessa etapa final da nossa aula, que a gente fala um pouquinho da FISP. Porque a FISP é um documento muito importante, que ela nos dá base para as nossas avaliações qualitativas quanto as quantitativas. Por quê? Essa ficha de informações de segurança do produto químico contém informações sobre transporte, manuseio, armazenagem, o descarte de produtos químicos, considerando aspectos de segurança, saúde e meio ambiente. Então é muito importante e interessante a gente se alinhar e ter sempre em mãos esses documentos. E também quando a gente fazer os nossos documentos de prevenção aí, seja para o PRA, agora que vem aí o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, a gente tem que fazer um arquivo de todas as FISP, todos os produtos que a empresa utiliza como base de suas matérias-primas ou de seus processos aí. E a FISP também pode ser usada para transferir informações para os trabalhadores, empregadores, profissionais de segurança, saúde e segurança, pessoal de emergência, agências governamentais, assim como membros da comunidade, instituições, serviços e outras partes envolvidas no uso de produtos químicos, né? É um documento pelo qual o fabricante do produto químico fornece, olha interessante, para vocês não ficarem
batido isso aí. Fornecem informações essenciais sobre os perigos de um determinado produto. E aí a gente já viu, né? Incluindo as informações sobre transporte, manuseio, armazenamento, descarte, entre outros. E também ao usuário desse, possibilitando a ele tomar as medidas necessárias relativas à segurança, saúde e meio ambiente. Então, lá tem informações sobre qual é a toxicidade do produto, desse produto, né? Que tem, qual a composição, né? Porque de repente você compra uma tinta, mas quais são os subprodutos que compõem esse produto primário, esse produto principal. E a toxicidade do agente, as medidas de controle para quando houver um derramamento, o que eu faço quando tiver um derramamento, quando tiver um incêndio, que tipo de extinção eu vou utilizar. Fala também do contato dermal, do contato com os olhos, da inalação, entre outros os cuidados que cada um tem. Então isso a física é muito fácil trabalhar com ela. E o ideal é fazer uma gestão legal desses produtos químicos que a empresa tem, fazendo uma matriz elaborando aí uma matriz de incompatibilidade de químicos, para dizer onde cada produto tem que ser armazenado, longe de qual, para não haver aquelas reações químicas adversas, que quando dois produtos se juntam, né, dá aquele efeito combinado muito ruim à saúde do trabalhador e pode causar incêndios, acidentes de gravidades extremas aí. Então tem que ser armazenados em locais corretos, transportados do local do armazenamento até onde a sua utilização de uma maneira também adequada. Tudo isso tem que ser estabelecido do quê? No seu gerenciamento aí, vai no PGR também, mas vai aí no sua gestão de produtos químicos aí, que vai trabalhar todas essas questões, tá bom? Esse é um pouquinho da física, um pouquinho da nossa aula de hoje, que foi a avaliação qualitativa, quantitativa, e também falando um pouquinho da física e da sua importância dentro das duas metodologias de avaliação aí, tanto a avaliação qualitativa quanto a avaliação quantitativa. Beleza, pessoal? Eu fico aqui deixo aqui o meu muito obrigado para vocês. A nossa aula ela foi curta, mas prazerosa, porque levou informações que acredito que vai contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Se você quiser, você pode deixar os seus comentários abaixo do vídeo. Se inscreva no nosso vídeo também, né? Se inscreva aí no nosso canal. Dê o seu like aí, ou dislike também, né? Porque a gente tem que aceitar, passivo de crítica, a gente tem que aceitar. E também ative o sininho para receber as notificações referentes aos novos vídeos aí. Pessoal, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.